Uma boa tarde, senhoras e senhores. Uma boa tarde a quem nos acompanha através da transmissão. Eu sou a Aline Malafaia e sou a mestre de cerimônias de vocês hoje. Para mim é uma honra estar com vocês. Em nome da Prumo, holding responsável por desenvolver o Porto do Açu, iniciamos, neste momento, o Prumo Day, com o objetivo de debater a transição para negócios de baixo carbono nos setores portuário, industrial e energético brasileiro. Hoje teremos 3 painéis com nomes relevantes da indústria brasileira para falar sobre desafios e perspectivas desse setor com a transição energética. Vetor de crescimento no estado do Rio, o Porto do Açu tem uma oportunidade única de viabilizar negócios de novas energias, sendo a porta de entrada das iniciativas de baixo carbono no país. Os projetos de hidrogênio verde e de geração eólica e solar, dentro ou ao lado do Porto do Açu, integram um conjunto de iniciativas que contribuirão para colocar o Brasil em uma posição de destaque nos esforços mundiais para a economia de baixo carbono. Saudamos as autoridades aqui presentes e eu convido para compor o dispositivo de abertura o CEO da Prumo, Rogério Zampronha. Convido também o presidente do Conselho de Administração da Vast Infraestrutura, Pedro Parente. Eu vou seguir o conselho dela. Por favor. Tem a palavra, senhor Rogério Zampronha. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. É um prazer recebê-los no primeiro Prumo Day, um evento que nós consideramos bastante relevante e que mostra o potencial do desenvolvimento do Estado, do Rio de Janeiro e do Brasil no ambiente da transição energética. Pedro, é um prazer estar ao seu lado, uma pessoa tão notória, é uma honra e certamente será um grande aprendizado. Eu também gostaria de agradecer aos centenas de pessoas que estão conectadas através da nossa plataforma virtual e espero que todos aproveitem bastante a nossa conversa de hoje, dividida em 3 painéis bastante relevantes. Como alguns de vocês sabem, a Prumo, que é a promotora desse evento, é uma holding controlada por 2 fundos relevantes, um americano chamado EIG, o EIG, e outro fundo soberano de Abu Dhabi chamado Mubadala. E a Prumo investe em algumas empresas de grande destaque no Rio de Janeiro e no Brasil. Eu vou exemplificar, por exemplo, o Porto do Açu, aqui com a presença do José Firmo, seu CEO, que é o único porto privado do Brasil e já com números fantásticos de volume e de eficiência. Acreditamos ser o porto mais eficiente em operações do Brasil, certo, Firmo? Nós também temos a GNA, Gás Natural Sul, aqui representada na figura do Bernardo Persec, seu CEO, que além de se tornar o maior complexo de térmicas a gás natural do Brasil, talvez da América Latina, é também a usina com menor número de emissões, menor emissão de gases de efeito estufa de todas as usinas térmicas em operação no Brasil, que é um grande feito. Nós também somos controladores da Ferroport, que é o 3º maior terminal de minério de ferro do Brasil, em sociedade com a Anglo American, e a Vast, também na presença do CEO Vitor Bonfim, por onde fluem mais de 30% das exportações brasileiras de petróleo. Também controlamos outras empresas, mas essas são as de maior destaque. Ontem, pensando nessa abertura, ao lado do Pedro Parente, aqui, eu falei, o que eu vou falar? Realmente assim, impactante. E eu resolvi ver de novo, depois de 15 anos, um filme que alguns de vocês talvez tenham visto, um documentário produzido pelo Al Gore, ex-vice-presidente americano, chamado Uma Verdade Inconveniente. E qual não foi minha surpresa que, depois de 15 anos desse filme, ele apenas se renova, a mensagem permanece a mesma, apenas se renova com mais dados alarmantes causados pelo volume crescente de emissões. Isso significa que, apesar de todos os esforços que começaram nesse mesmo estado do Rio de Janeiro, em 1992, na Eco 92, apesar de todos os esforços lá lançados de governos
de países, de empresas, ainda estamos longe de uma situação mais tranquila no que tange às emissões e suas consequências para o planeta. Nós não andamos o rápido o suficiente como deveríamos ter andado, esse é o fato. E, sem dúvida, também a outra conclusão que eu cheguei é que o ser humano se mexe muito lentamente enquanto o seu bem-estar ou o seu bolso são pouco afetados. Enquanto nós estamos bem e ninguém está colocando a mão no bolso da gente, a gente fica tranquilo, né? Essa é a verdade. Mas um evento fortuito e infeliz agora está acelerando esse processo de forma inquestionável. Esse infortúnio que assola os ucranianos mostra como a dependência geopolítica, e a dependência geopolítica principalmente causada pela dependência da energia, da disponibilidade de energia, entre nações pode ser perigosa. Eu estava em Madrid há 3 semanas e a temperatura era entre 40 e 42 graus por boa parte do dia. E foi no dia que 2 dias depois que eu cheguei, baixado um decreto governamental onde todos os edifícios públicos e comerciais não poderiam ligar os sistemas de refrigeração abaixo de 27 graus para que houvesse um menor consumo de gás natural. Veja bem que aí o conforto das pessoas realmente começa a transparecer como algo que pode estar em risco. Eu li também uma reportagem de um sorveteiro italiano. Alguém leu essa reportagem também? Que ele apareceu nas mídias sociais, mostrando que a conta dele passou de 500 euros ao meio para 5 mil euros no mês de julho. Isso afeta não só o bem-estar, como o bolso de todo mundo. Tanto o bolso como o bem-estar dos cidadãos estão em jogo. O curioso é que esse cenário terrível, inafortunadamente está acontecendo, é uma mistura de aquecimento global acelerado e escassez de energia na Europa Ocidental, como só se vê em períodos de guerra, traz ao Brasil uma oportunidade única de desenvolvimento, a ponto de poder dar ao nosso país uma oportunidade tão grande quanto o agronegócio. O agronegócio é o Brasil que dá certo. E agora, a transição energética é também o Brasil que vai dar certo. O uso extensivo de hidrogênio verde, como a gente tem lido bastante na mídia, pode substituir boa parte dos combustíveis fósseis no longo prazo, trazendo de volta, ao mesmo tempo, o bem-estar, que a humanidade busca incansavelmente, obviamente, e a redução da dependência geopolítica entre as nações. Isso é um ponto muito importante, ainda se fala pouco disso, mas ele é extremamente relevante. O Brasil, por outro lado, reúne todas as condições para se tornar uma potência na produção do hidrogênio verde, graças à sua abundante energia renovável, muito competitiva. O Brasil tem ventos fortes, unilaterais, muito constantes, e um sol maravilhoso que banha o Brasil de costa a costa. Essas energias competitivas são necessárias para alimentar os eletrolisadores que vão extrair o hidrogênio a partir da água. Mais que uma verdadeira transição energética, iremos assistir uma verdadeira revolução energética que colocará o Brasil na rota de desenvolvimento acelerado e sustentável. Uma oportunidade que poucas vezes pudemos verificar. E muitos dos senhores e senhoras aqui presentes estão fazendo parte dessa transformação. Por uma das coincidências, é aqui no estado do Rio de Janeiro, o mesmo da Eco 92, e, pessoal, apesar do meu sotaque, eu sou carioca, todo mundo diz que eu sou um paulista falsificado, ou um carioca falso. Não, eu nasci no Largo do Machado 11, apartamento 501, há muitos anos atrás. Mas, por uma dessas coincidências, é exatamente aqui no estado do Rio de Janeiro, e precisamente no Porto do Açu, que assistiremos a essa revolução tomar forma e se desenvolver de maneira sustentável. Com mais de 30 gigawatts de projetos eólicos offshore em licenciamento na área de abrangência do porto, com a estrutura portuária mais eficiente do Brasil, com a primeira planta de hidrogênio verde já anunciada e que vai entrar em produção em 2025, com uma área de 90 km² para desenvolvimento da indústria de baixo carbono, o Açu é, sem dúvida nenhuma, o marco zero da revolução energética brasileira. Hoje nós vamos assistir 3 painéis que mostram os ótimos negócios que podem ser gerados com a transição energética.
do uso de gás natural e ainda da produção de petróleo feita de forma consciente e responsável, passando pela industrialização de baixo carbono. E, finalmente, terminando, na revolução energética, assistiremos painéis conduzidos por alguns dos mais importantes executivos e executivas do Brasil, que as mulheres estão cada vez mais assumindo um papel de relevância que nunca deveria ter sido diferente do que nós estamos vendo agora. Eles vão contar para nós um pouco do que suas organizações estão fazendo para lidar com os cenários mais desafiadores que já vivemos. Espero que todos aproveitem o Prumo Day. A revolução energética começa hoje no Rio de Janeiro e no Porto do Açu. Muito obrigado. Muito obrigada. Tem a palavra agora, senhor Pedro Parente. Alguém me disse que eu teria o passador de slides. Obrigado, querida. Bom, boa tarde a todos. Apesar desse sotaque de paulista falsificado, de carioca falsificado, eu também sou carioca. Nasci na Casa de Saúde Santa Lúcia, em Botafogo, na Rua Voluntários da Pátria. Eu não sei o número, mas quero deixar minhas credenciais de carioca aqui também, viu? Eu fui convidado pelo Rogério para fazer essa apresentação, e eu vou me afastar um pouquinho do meu jeito tradicional, que seria falar em pé e falar sem fazer uso de uma cola escrita, porque o tema realmente é um tema muito relevante, muito sério, que merece que a gente trate com todo cuidado. Então, desde já, eu peço desculpas a vocês, porque vou fazê-lo sentado e vou, sim, estar fazendo referência e me guiando aqui pelo roteiro que foi feito. E aqui eu também quero fazer um esclarecimento. Os slides, vocês veem, começam ali com a EB Capital. A EB Capital é a gestora da qual sou sócio, e que, por essas coincidências, tem uma atuação que é muito voltada para investimentos que têm retornos apropriados ou típicos de investimentos em private equity, portanto, retornos relevantes no médio e no longo prazo, mas que sempre procuram olhar para elementos de atendimento de necessidades sociais ou ambientais, e também estamos próximos a anunciar um fundo em que a gente vai estar investindo em geração distribuída e em biogás também. Portanto, é uma tremenda coincidência, e a nossa turma que trabalha nisso me ajudou a preparar a apresentação, e é por isso que traz esse layout. Na realidade, eu poderia perfeitamente, com total legitimidade, usar tanto o layout da Prumo quanto da Vast. Afinal de contas, sou presidente do Conselho da Vast e já fui conselheiro da Prumo, onde sempre fui muito bem recebido, mas essas explicações iniciais eu considerei relevantes. Vamos ver para onde é que a gente vai ter que apontar isso. Bom, eu acho que todos nós aqui sabemos que a transição energética já é um desafio assumido, e essa palavra assumido aqui é muito importante, pelas principais economias e pelas maiores economias do mundo, né? A gente teve as crises de petróleo dos anos 70, as discussões começaram a partir dali, como é que poderíamos melhorar a eficiência das políticas energéticas e investimentos em fontes alternativas. O Brasil lançou o Proálcool já naquele momento e volta a ter uma certa evidência, porque todo esse tema do combustível alternativo renova o interesse pela utilização do álcool do Brasil. A gente observa também uma crescente conscientização ambiental. Isto é uma coisa que vem acontecendo desde os anos 70, mas notadamente nos últimos 5 anos.
na realidade, se tinha muito mais discurso do que propriamente uma ação efetiva na linha de uma maior conservação, de um melhor uso, do uso de combustíveis renováveis, de uma menor pegada de carbono. E isso, então, aproximou agora este debate às empresas e à sociedade organizada. Antes era uma coisa que estava mais distante, a grande realidade, que isso só começou, e você mencionou o vídeo do Al Gore, teve impacto naquele momento, mas depois foi esquecido, aí veio o Trump, e o Trump realmente não deu a menor bola para aquela conversa toda. E o que a gente assiste agora é o fato de que digitalização, descentralização e descarbonização se tornaram um tema comum de transição energética para uma economia de baixo carbono no centro das mudanças climáticas que todos nós estamos assistindo os problemas, né, que nós estamos vendo aí. Desde o Acordo de Paris, a corrida para acelerar a transição se intensificou. Nós temos agora já 60 países comprometidos com a neutralidade de carbono até 2050. Os americanos se comprometeram a reduzir as emissões em 50% até 2030. A Alemanha espera reduzir em 55% até 2026 e alcançar a neutralidade a Alemanha até 2045. E na América Latina, a referência que é mencionada é o Chile, que tem como meta uma capacidade de eletrólise de 25 gigawatts, atualmente em desenvolvimento até o ano de 2030. E é o único país fora da União Europeia com uma meta específica de eletrolisadores, visando exatamente, como foi mencionado, o hidrogênio verde como combustível do futuro. Sejam as queimadas na Califórnia, as inundações no Paquistão, a seca e o calor na Europa, a mudança climática decorrente do aquecimento global deixa todo ano marcas mais evidentes e mais graves e absolutamente impossíveis de serem ignoradas. Há um lado positivo, que mesmo países que não davam nenhuma atenção para esse assunto, eram absolutamente céticos, eles já estão fazendo planos para se tornarem neutros em carbono, como a China, que prometeu e tem como meta tornar-se net zero em 2060, e a Índia em 2070. Para que este movimento ocorra, é necessária uma ação coordenada em diversas frentes, tais como o aumento da geração da energia elétrica renovável, no lugar dos combustíveis fósseis, a ampliação da utilização da bioenergia e do hidrogênio verde, tanto na energia elétrica como nos usos diretos da indústria, transporte e edificações, a eletrificação dos sistemas de transporte e da indústria, mudanças, obviamente, as mudanças comportamentais, com o aumento do uso do transporte público, e projetos de eficiência em meios de transporte e em edifícios. Além dessas mudanças, o objetivo de chegarmos em carbono neutro em 2050 depende também da continuidade do aprimoramento tecnológico. Segundo slide, por favor. O próximo. Esse quadro aqui mostra a evolução da produção global de energia entre 2000 e 2050. E aí a gente para um pouquinho para olhar as cores, que eu acho que é importante, né? O carvão embaixo, preto, não podia deixar de ser preto, claro, o petróleo vermelho, depois o gás natural cinza, nuclear amarelo, solar verde mais clarinho, a eólica verde mais escuro, outros renováveis um azul escuro, a biomassa tradicional e a azul clarinha, e a bioenergia moderna, também um tom mais escuro acima de todos. Nós escolhemos uma base única para fazer essa análise, dado que todo momento, em cada país, quer dizer, cada país apresenta ou atualiza o seu plano. Então, nós utilizamos como base o relatório de 2021 da International Energy Agency sobre um cenário para atingir o net zero em 2050, que
que é o alvo das principais economias. Nesse gráfico, fica clara a redução da dependência dos combustíveis fósseis, que saem de 80% em 2020 para 20% em 2050. O carvão é a fonte que possui a redução mais rápida, e já o gás natural se mantém, pelo menos, constante até 2030, com uma redução até 2050, mostrando exatamente o seu caráter de combustível de transição. No lugar dos combustíveis fósseis, a mudança mais significativa é das fontes renováveis, em especial a solar e a eólica. E nota-se também uma redução da produção de energia por uma maior eficiência no consumo. É importante ressaltar que o hidrogênio não aparece neste gráfico porque ele não é propriamente dito uma fonte, é uma forma de armazenar a energia renovável gerada. Próximo slide, por favor. Aqui a gente olha o quadro que mostra como é que se espera aconteça a transição energética para o net zero até 2050. Como é que a gente lê esse gráfico? A gente pega a coluna da esquerda, é o consumo, é a produção de emissões em 2020, aí se soma, nos 24% escuro, se soma o aumento das emissões até 2030, e, em sequência, a gente olha as medidas que serão adotadas para que a gente volte, em 2030, para uma posição inferior àquela inicial em 2050. E é claro que, de 2030 até 2050, haverá aumento da produção do gás de efeito estufa, mas levando a um nível ainda inferior a 2020, portanto, o net zero. E aí a gente olha as diversas cores, acho importante a gente olhar de novo, de baixo para cima, a captura de carbono, outras adicionais de emissão mais eficientes, a energia eólica e solar, permitindo também essa redução, a bioenergia, a eletrificação, aí aparece o hidrogênio, a eficiência energética e o comportamental. Ele mostra que os maiores impactados são dados pela inclusão de mais eólica e mais solar na nossa matriz, seguida de uma eletrificação dos sistemas de transporte e da indústria. E a bioenergia, como já foi falado, tem um papel fundamental até 2030, quando o hidrogênio se espera ganhe a maturidade tecnológica suficiente para ser a tecnologia que lidera essa transição até 2050. O próximo, por favor. Quando nós olhamos o papel das novas usinas renováveis solar e eólica, o papel da solar, essa fonte de geração é o papel mais óbvio e mais conhecido, ainda mais pelos brasileiros, por isso é possível falar rapidamente sobre esse tema, não precisamos aqui perder muito tempo nesse slide. A capacidade instalada crescerá quase 1.000 gigawatts por ano entre solar e eólica. É realmente um investimento extraordinário. E esse crescimento vai fazer com que realmente a gente tenha uma eletrificação renovável crescente, aproveitando os benefícios do nosso país, que o Rogério já mencionou. O próximo slide, a gente fala um pouco mais, vamos nele, por favor, que é o papel do hidrogênio verde. Hoje, o hidrogênio verde é utilizado basicamente pela indústria química e pela indústria de fertilizantes. Com a demanda crescendo a cada ano, 78 milhões de toneladas em 2018 para 90 milhões de toneladas em 2020, a produção ainda é fortemente baseada na reforma do metano a vapor, 80%, 4% de eletrólise e, surpreendentemente, apenas 1% é verde. E aí que está a grande oportunidade. E essa, que é 1% de verde, vem
da eletrólise da água usando energia renovável, não simplesmente a eletrólise. A expectativa é de que, nos próximos 9 anos, a demanda mais do que dobre, chegando a 200 milhões de toneladas ano. Virá principalmente dos setores mais ofensivos em termos de emissões, por exemplo, siderurgia, produtos químicos, cimento, e da descarbonização do transporte. Espera-se que os projetos de hidrogênio totalizem 80 bilhões de dólares, dos quais 47 bilhões serão implementados nos próximos 10 anos. No entanto, existem muitos gargalos, desde a disponibilidade diária até a infraestrutura preparada para produzir o H2, né, o hidrogênio, a molécula de hidrogênio, verde ou azul. E, diferente do biometano, que pode ser injetado na rede de gás natural, quer dizer, a produção, por exemplo, do gás, desse investimento em biogás que nós vamos fazer, ela pode ser injetada diretamente nos gasodutos, porque é exatamente a mesma molécula, é necessário se adaptar à rede de gasodutos existentes para acomodar o volume da molécula de hidrogênio, além de criar formatos para o transporte do hidrogênio em longa distância, onde a amônia parece ser o formato mais promissor. E os países com grande potencial renovável devem ser os principais hubs de produção, países do Oriente Médio, América do Sul e Austrália, e deverão se conectar aos pontos de consumo, como a União Europeia. Considerando as várias previsões e as políticas públicas da Europa e do Japão, nós podemos supor que o hidrogênio verde ganhará força nessa década, muita força. Na forma de amônia verde ou metanol, ele se tornará uma commodity até 2030, e parte significativa da demanda e da produção estará localizada em torno de complexos industriais em portos ou áreas com logística de saída competitiva. Veja só. No próximo slide, a gente fala um pouco do papel dos biocombustíveis. Próximo slide, já está aí, obrigado. Hoje, a biomassa utilizada é basicamente a madeira, que é utilizada de uma forma com baixa eficiência e altíssima poluição. Os biocombustíveis modernos, como o biodiesel e o biometano, eles trazem a vantagem de poderem utilizar, como eu já mencionei, a infraestrutura já existente, além de fazer uso de uma matéria-prima abundante, que são os resíduos. Esse nosso projeto utiliza resíduos industriais para a produção do gás. Então, mostrando que não é apenas os resíduos vegetais, como, por exemplo, o bagaço da cana, mas também agora já se pensa na utilização de resíduos industriais com efeito ambiental absolutamente relevante. Florestas sustentáveis também serão outra fonte importante de bioenergia, mas o impacto da bioenergia não é tão forte como o do hidrogênio. Porém, a sua tecnologia está mais dominada, é esperado que ganhe relevância, que continue a ganhar relevância até 2030, diferente do hidrogênio, que a sua grande relevância deve ocorrer a partir de 2030 até 2050. Contudo, a bioenergia não deverá representar mais do que 5% da matriz elétrica e deverá ser restrita a algumas indústrias e modais de transporte. No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho da indústria de óleo e gás. Temos aqui vários ex-colegas da Petrobras, fiquei muito feliz de vê-los aqui. Então, também tem aqui um sentimento de gratidão, de saudade aqui, quando eu falo da indústria de óleo e gás. Eu me lembro que na Petrobras, quando lá estava, se discutia muito quando vai ser o pico da demanda, quando vai ser o pico da demanda, e aquela pergunta tinha respostas que iam cada vez encurtando esse prazo. Se falava na década de 50, depois na década de 40, no final já era a década de 30. O fato é que, no mínimo, a indústria de óleo e gás vai continuar existindo até 2050. Mas vai precisar passar por um processo de ganho de eficiência e redução das emissões, especialmente de metano, da sua própria operação.
As principais empresas internacionais de petróleo, não só nas chamadas IOCs, mas também as empresas estatais, elas começaram a tornar suas operações mais sustentáveis, o que inclui, por exemplo, transformar petróleo pesado em leve, reduzir contaminantes e fazer um enorme esforço para produzir o próximo barril de petróleo ou metro cúbico de gás com a menor emissão possível. Outros segmentos, como a indústria de fertilizantes, cimento, aço e plástico, estarão em múltiplas frentes investindo em tecnologias para redução de emissões, aumentando a participação da geração renovável e incorporando os escopos 2 e 3 de emissões em seus planos de ESG. Falando agora um pouco de exemplos concretos de transição energética, o próximo slide, por favor. Por exemplo, o REPower da União Europeia, próximo slide, por favor. E o Inflation Protection Act dos Estados Unidos. No caso europeu, eles trabalham em cima do pacote climático aprovado durante a pandemia, o chamado REPower European Union, que busca acelerar ainda mais a transição energética devido à invasão da Ucrânia pela Rússia e seu consequente efeito na oferta de gás natural, no caso na Europa. A Europa entende que até 2030 demandará 20 milhões de toneladas de hidrogênio verde, porém, mesmo com todos os incentivos, só terá a capacidade de produzir 10 milhões de toneladas. Assim, o próprio plano da Europa, isso é importante para nós, e para a conversa que o Rogério introduziu aqui sobre a relevância do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro e do Porto de Açu, o próprio plano europeu já prevê uma importação de 10 milhões de toneladas de hidrogênio, o que torna a União Europeia um mercado que é bastante óbvio para nós. Além disso, a União Europeia prevê aumentar em 10 vezes a sua produção de biometano, gerando também uma oportunidade para o mercado brasileiro de se posicionar como um exportador de bio-LNG, gás natural liquefeito, e se colocar como alternativa para a União Europeia. Em relação ao Inflation Protection Act, o americano, eles vão para um caminho um pouco diferente, eles não restringem o seu pacote tanto a hidrogênio verde, porém dando um incentivo fiscal maior para quem produzir o hidrogênio verde. Da mesma forma, também oferece incentivos fiscais bastante atrativos para a produção do biometano. E o Brasil, nessas circunstâncias, vamos para o próximo slide, por favor. No hidrogênio, o nosso papel é claro. A Europa já está buscando parceiros produtores, pois precisa importar hidrogênio verde, devido à capacidade renovável insuficiente, como nós já falamos. E esse processo, como nós sabemos aqui, ele foi bruscamente acelerado em função da guerra Rússia-Ucrânia. O Brasil é um parceiro ideal, pois a nossa matriz energética possui o maior percentual de renováveis do mundo, 50% de origem hídrica, eólica e solar. Também temos um grande potencial para ser líder em energia eólica, onshore e offshore, e inigualável em fator de irradiação solar, o que explica por que muitos players internacionais estão buscando parcerias com o Brasil para produzir energia renovável como fonte de hidrogênio. Para o biometano, nós temos uma capacidade, através de resíduos de agroindústria e das maiores produções de cana-de-açúcar do mundo, de também nos posicionarmos como fornecedores globais de bio-LNG. A crescente produção de gás natural ajudará a criar a infraestrutura necessária para que nosso país seja um grande exportador de energia. Portanto, nós entendemos que o nosso país, de fato, tem uma chance única, dado o seu tamanho, a sua capacidade de geração de energia renovável,
para se posicionar como um dos principais players dessa transição energética. E focando mais agora, como é que essa transição energética impacta a indústria portuária? Próximo slide, por favor. Cerca de 95% dos portos industriais do mundo discutem reengenharia e transição porque cresceram baseados e consolidados em combustíveis fósseis. No entanto, o Porto do Açu, único complexo industrial portuário privado do Brasil, tem o potencial para ser o mais sustentável possível do início ao fim da cadeia de valor, buscando a produção e demanda de hidrogênio no próprio local. As regiões portuárias concentram uma parte relevante da demanda energética global e já possuem o DNA para serem hubs energéticos. Portos bem-sucedidos serão aqueles que conseguirem atrair a cadeia de valor das novas tecnologias para a sua região, partindo do gás natural existente e se transformando em hubs de produção e armazenamento de hidrogênio e biometano, além de poderem alavancar a infraestrutura existente para, por exemplo, servir a uma nascente indústria eólica offshore. Além dos hubs energéticos, é importante que os portos também sejam sustentáveis em si só, tendo sua energia gerada de forma sustentável, sejam líderes em projetos de eficiência energética, garantam a circularidade de seus resíduos e ofereçam combustível para navios da forma mais limpa disponível. E aqui, encerrando essa minha apresentação, eu queria dizer que o Porto do Açu, portanto, tem uma oportunidade única, inigualável. A sua visão estratégica envolve a implantação de toda a cadeia de valor que chamam a revolução energética, como o Rogério mencionou, desde a manufatura de turbinas, parques eólicos offshore, plantas de hidrogênio, utilização do H2 como fonte de descarbonização da indústria siderúrgica, através da produção do HBI, do agribusiness, produção de fertilizantes com amônia verde, e dos e-fuels, que serão armazenados e distribuídos pela nossa VAST no TLA. Eu agradeço a atenção com que me escutaram, espero que tenha sido útil aqui para a nossa apresentação. E, uma vez mais, desculpa por eu estar usando uma colinha, mas o assunto, como eu disse, é muito relevante para que a gente pudesse correr o risco de falar alguma bobagem. Obrigado, pessoal.